Olá, meu povo, bom dia para todo mundo. Hoje eu vou falar de faltas justificadas e injustificadas. E por que eu vou falar isso? Porque nós mães, nós temos os nossos pequenos, e nós que trabalhamos de empregado para alguma empresa, a gente tem uma angústia muito grande, porque assim, a gente tem que levar o filho no médico e nem sempre o médico é em horário fora do expediente de trabalho. E aí, como que faz? O que acontece? Eu tenho um caso meu, que quem me conhece particularmente conhece essa história. O Murilo, meu filho, ele ficou, quando ele tinha para fazer 6 meses, ele teve uma bronquiolite e ele ficou internado na UTI, ficou 7 dias entubado, ficou mais 7 na UTI, 15 ao todo, mais 7, 8 dias na UTI, 15 dias ao todo, e ficou mais alguns dias no quarto. Eu sei que o total, eu fiquei 22 dias afastada do trabalho, e eu tinha acabado de entrar nesse emprego, eu não estava ainda no período de experiência, né? E aí o que aconteceu? Quando foi de madrugada, que a médica disse que ele ficaria internada, ele não tinha 6 meses. Eu liguei para minha colega que trabalhava comigo e avisei. Eu falei, olha, avisa a Andressa que amanhã eu não vou por causa disso. Expliquei para ela. E já expliquei que o caso não era para ficar só aquele dia no hospital, porque já me adiantaram que era um caso para ficar internado mesmo alguns dias. Só que teve um desdobramento no dia seguinte, e nós estávamos no quarto, e aí o Murilo piorou, a saturação dele caiu muito, e teve que ir para UTI, e teve que ser entubado. E aí nessa hora eu não pensei em emprego, eu não pensei em absolutamente nada. Eu liguei para Andressa e falei, olha Andressa, eu sinto muito, eu sei que eu estou em experiência, mas é meu filho, eu não tenho como sair daqui. Aí ela teve um bom senso, assim, gigantesco comigo, falou, olha Marta, fica tranquila, fica com seu filho, o seu emprego tá aqui te esperando, eu só preciso que o médico me mande uma declaração, mais ou menos qual o prognóstico, quanto tempo vocês vão ficar. E aí o médico, o Dr. Evandro, inclusive, que eu tenho que agradecer muito nessa vida, aquele médico, que é um homem, não é um homem, é um anjo, né? Mas eu não tô aqui para falar de tristeza, mas é isso. Ele fez a declaração, tudo. Eu sei que com 22 dias, depois de 22 dias eu voltei a trabalhar. Mas será que todo empregador tem esse bom senso? Será que todo empregador ele consegue entender? Porque mesmo lá na UTI, tem um lugar com banheiro, com chuveiro, para as mães que ficam na UTI tomar banho e guardar suas coisas, né? E tinha lá uma moça que estava com um filho com câncer, e o filho ia e voltava do hospital de internação e ela perdeu o emprego. O patrão dela dispensou ela. Então, assim, até onde vai o bom senso? Até onde vai o limite também do empregador? Porque o empregador ele precisa contar com o seu empregado, né? Então, assim, o que acontece? As suas faltas ao trabalho, elas têm que ser justificadas. Porque se elas não forem justificadas, você vai ter desconto de salário, e a partir de 5 faltas sem justificativa, ou seja, 6 faltas em diante, você começa a perder dias nas suas férias. Chegando ao ponto que se você faltar mais de 32 vezes no período aquisitivo, você perde o direito integralmente às suas férias. Então, assim, me procura muito um empregado, vem até o escritório, querendo saber, eu não tive férias, olha, na minha rescisão me pagaram só 15 dias de férias. E aí a gente vai analisar a situação, ele perdeu as férias por causa de muitas faltas injustificadas, né? Isso que acontece. Então, assim, primeiro, declaração de horas não atesta o dia. Se você vai ao médico, passar por uma consulta, e ele te dá aquela declaração de horas de que você esteve de lá de tal hora a tal hora, você tem que retornar ao trabalho depois desse horário. Porque se você não retornar, o seu empregador, ele pode proceder ao desconto do seu dia de trabalho,
Não, ele vai abonar aquelas horas que compreendem a declaração e descontar as demais. Lógico que aí também paira o bom senso. Se você não tá bem realmente, e a gente sabe às vezes que o serviço público não é de todo efetivo, infelizmente, o que pode acontecer é você estar mal e não conseguir o atestado. Porque você talvez não esteja doente o suficiente para o médico, mas você não está se sentindo bem. E aí vai do bom senso do seu empregador. Olha, eu não tô me sentindo bem, eu fui ao médico, assim, assim, assim. Acontece de você ter essa liberalidade com alguns empregadores, mas acontece em empresas maiores que infelizmente não tem essa abertura, então você tem que comprovar de maneira correta. Faltou no dia, tem que apresentar um atestado que ateste o seu dia inteiro de trabalho. Só que existem algumas situações em que você pode faltar, e inclusive elas são previstas na lei. Então, assim, em que condições essas faltas são justificadas? Então, assim, tem um dia por ano para acompanhar filho menor de 6 anos em consulta médica. Isso aí é uma bobagem, porque como bem se sabe, quem tem filho sabe que um filho menor de 6 anos vai muito mais que uma vez por ano ao médico, mas tudo bem. É o que a lei nos dá de garantia. 3 dias seguidos em virtude do casamento, 3 dias por ano para fazer exame preventivo do câncer. Isso é muito interessante. Eu nem lembrava dessa situação, mas, por exemplo, comprovadamente, se você for fazer exame preventivo do câncer, por exemplo, mamografia, exame de próstata, você tem a falta justificada. 2 dias pelo falecimento de parente, e aí entra o esposo, mãe, pai, filho, irmão, que são os ascendentes, mãe, pai, os descendentes, os filhos, os colaterais, irmãos e o digníssimo do lado, o cônjuge, o esposo ou a esposa, entendeu? Eu falo rindo, mas é porque é uma opção legal, não tem nada a ver com a situação triste e de nada. 1 dia por ano para doar sangue, 2 dias em virtude do alistamento militar, e enquanto estiver prestando serviço militar, o contrato fica suspenso. Para comparecer em juízo, ou seja, se você servir de testemunha, precisar comparecer em juízo como jurado ou como testemunha simplesmente, no caso, aquela declaração obsta de qualquer desconto no seu pagamento em relação à falta. E aí, o importante é você sempre ter em mente que você precisa, você como empregado, você também tem responsabilidades. Então, assim, é constante de cliente vindo no escritório para questionar dispensa por falta, dispensa por justa causa. As faltas reiteradas, se você tem várias faltas reiteradas, você pode ser dispensado por justa causa. Não precisa ser 30 dias direto. Várias faltas picadas. Por exemplo, faltou uma vez, ok. Ah, não pode faltar, tem que trazer justificativa. Faltou uma segunda vez, seu empregador foi lá e te deu uma advertência escrita. Faltou uma terceira vez, seu empregador foi lá e te deu uma suspensão de 1 dia ou de 3 dias. Normalmente é assim, advertência, suspensão de 1 dia, suspensão de 3 dias. Se você faltar mais uma vez, o seu empregador pode te dar justa causa, fundamentada em desídia no desempenho das funções, ou seja, no desinteresse daquele trabalho. Então toma muito cuidado, porque você tem obrigações com o seu empregador. Não é só o empregador que tem obrigações com você, ok? Lógico que tudo depende do bom senso. Se você conversar, se for uma situação como a minha, por exemplo, eu tinha um filho de 5 meses e meio numa UTI de um hospital, óbvio que o empregador normalmente tem um bom senso, mas nada disso pode extrapolar, nem de uma parte, nem de outra, ok? Tenha um bom dia, até o próximo Na Hora do Café. Até logo!